Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Instituto Pavarini, lugar que você está entre gigantes. Hoje o tema abordado será fitoterapia chinesa. Você conhece esse tema, mas você já sabe como que é o podcast aqui do Instituto, né? Não é que assim, eu gostei, será que funciona? Não é será que funciona. Você não está entendendo quem é a minha convidada. Você não está entendendo a minha convidada, a doutora Gisele Cuva Brasil, é sobre isso. Eu tenho licença poética, tá bom? Vou chamá-la de Gi. E é uma honra ter a doutora Gisele Cuva aqui, fisioterapeuta, doutorado pela USP Brasil. Presta atenção em fitoterapia chinesa. Doutora Gisele, Gi, seja muito bem-vinda ao podcast do Instituto Pavarini. Muito obrigada pelo convite. Agradeço bastante para poder falar um pouco mais sobre a fitoterapia, né, para vocês. Que gostoso. E obrigada por encontrar uma agenda, né? Porque, né, Gi, pelo amor de Deus, as nossas vidas, né, são intensas. Bem corridas. Então, obrigada pela sua disponibilidade de tempo de falar de fitoterapia. E aí, quando a gente fala de fitoterapia, como que a gente começa a explicar isso, Gi? Os seus pacientes, eles já têm conhecimento, já ouviram falar, ou algo que de fato você ainda tem que explicar muito? Como que você sente no seu dia a dia? Na verdade, a gente precisa explicar um pouco, porque a fitoterapia, diferente do que muita gente acha que é planta, não faz mal. Mentira, se você toma errado, faz mal e faz muito mal, né? Então, é como se fosse um remédio mesmo. Então, você precisa ter um diagnóstico muito bem definido para aquela pessoa que vai tomar e aí indicar o fitoterápico que ela precisa tomar. Se você erra o diagnóstico ou se ela toma por conta algum fitoterápico porque ela viu que alguém tomou que faz bem, ela pode passar muito mal. A gente já viu um monte de casos de pessoas que morreram, inclusive, com problemas hepatotóxicos por misturar um monte de chá, né? Então, tem essa questão dessa responsabilidade de informar as pessoas que é como se fosse um medicamento mesmo. E precisa de um profissional para poder prescrever. Você não pode tomar porque alguém falou que é bom. Não é bem diferente do que as pessoas acham, né? De que, é uma erva, é planta, não vai fazer mal. Tem planta que é veneno, né? Exata. A história tá aí para mostrar, né, gente? A história mostra, os artigos mostram. Exato. Que tem esse desafio. Então, eu gosto muito de trazer essa proposta aqui do podcast, de que não é porque é natural, né, Brasil? Ajuda! E você tá vendo que tem um QR Code aqui na tela. Vai lá, veja o que tem nesse QR Code. Você vai gostar, tem muita coisa boa ali. Mas eu não falo não, acessa que você vai aproveitar tudo que tem nesse QR Code. E aproveita, já compartilha este episódio para todo mundo que gosta das práticas integrativas e quer saber mais ou já atua com fitoterapia chinesa, que é uma das práticas integrativas que a gente tem. E aí, não apenas esse conhecimento da importância de passar por um profissional, de fazer uma avaliação. Você foi fazer você foi fazer pesquisa, Gi? Pois é, acabei caindo, né? Com um empurrãozinho da doutora Leonice Fumi Sato Kurebayashi, que participou também desse podcast, né? A Fumi deu uma empurradinha assim, com as duas mãos, com toda a força que ela pôde. Pra gente acabar fazendo esse doutorado, né? Sim. Mas deu bastante ajuda, né? A gente usou, inclusive, como base a pesquisa dela. Para pensar no delineamento da pesquisa e, a partir do que ela já tinha pesquisado em 2013, começar a avançar um pouco mais, né? Partir para uma intervenção mais prática mesmo, né? Sair de uma teoria e foi para uma prática. Perfeito. Deixa eu contar um negócio aqui só para vocês. A Gi e eu, nós fomos assim, né? Passamos pelo processo do doutorado juntos, né? Isso. Olha! 4 anos, bem juntinhas, sofrendo juntos. Nós fomos companheiras de laboratório, né? Pra ser fina. Companheira de xixi, viu? O que eu quero dizer com isso? A gente coletou... Não, ela vai contar algumas coisas, mas assim, veja o lugar de fala que eu estou trazendo, a questão da fitoterapia. Não veio do nada,
é utilizado há muito tempo, mas tem que ter todos esses cuidados. Antes de você entrar nesse trabalho, que é um trabalho belíssimo, e eu admiro muito quem faz pesquisa mesmo, Gi, mesmo, porque os bastidores, só quem passa. Com certeza. E você leva, é uma contribuição para todos mesmo, né? Mas tem essa questão da fitoterapia, desse estudo que a gente já vai entrar. Inclusive, a Gi foi muito generosa, que ela preparou uma apresentação para você. Presta atenção. Presta atenção, você que é aqui do canal, tá? Ela fez uma apresentação especial que vai projetar aqui. E você vai ver que na edição tem maiores detalhes. É claro que no link deste episódio você consegue acessar o trabalho na íntegra, tá? Para você entender todo esse trabalho, todo esse delineamento e você ter maior clareza de fato dos detalhes, né? Porque o tempo do podcast ele não é suficiente para isso. E aí, mas você tem esse universo. Você é fisioterapeuta, as práticas integrativas já era uma coisa que existia. Como é que você foi parar nesse lugar? Ou era uma coisa antes da físio? Exato, uma coisa prévia à fisioterapia. Eu comecei, na verdade, sendo com as práticas integrativas. Comecei com o Reiki. Primeira prática integrativa que eu fiz na vida foi por acaso, né? Acabei fazendo Reiki quando estava ainda no ensino médio, na escola, de paraquedas, assim mesmo. Gostei bastante. E a partir do Reiki, de todo o autoconhecimento que o Reiki traz, Verdade. Acabei gostando de cuidar dos outros, né? Então, o segundo curso que eu fiz foi de massoterapia. De uma técnica chinesa chamada Amma, que você conhece muito bem, né? Que é aquela massagem que a gente vê nas cadeiras do shopping, né? Muita gente acha que é shiatsu, mas na verdade é Amma, é o nome da técnica, né? Uma massagem chinesa. E aí, trabalhando com a massagem, eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu gosto de trabalhar com as mãos, sempre gostei. Também tenho um histórico de me machucar com muita frequência, porque eu gosto de praticar esporte. Aí eu juntei. Todo o tempo que eu fiz de fisioterapia, com qual faculdade poderia me possibilitar em usar essas práticas complementares? Eu falei, tá aí, acho que dá, certo. Aí fui fazer a faculdade justamente para continuar trabalhando nessa área. Aí acabei indo pro interior, fiz a Unesp, lá em Presidente Prudente, naquele calor. Tá aparecendo aqui agora, né? E depois voltei para São Paulo, já para dar aula, já também no curso técnico de massoterapia lá do Instituto de Terapia Integrada Oriental, que é da FUMI, né? E aí tô até hoje. Fui fazendo outros cursos, acupuntura, várias técnicas de massagem. Então, tô trabalhando nessa área desde 2007 até agora, né? Então, olha só. Nossa, Gi. É um tempão já. Aquelas assim, Não façam as contas, por favor. Mas já faz um tempo. Mas é interessante que é uma característica comum. Quem inicia no universo das práticas dificilmente fica em uma só. Você vai conhecendo outras e vai agregando, porque a gente tem esse compromisso de levar todas as ferramentas possíveis para aquela pessoa que está em sofrimento. Com certeza. E como cada pessoa tem uma abertura ou está em um momento de vida, de aceitabilidade ou da própria condição da doença, quanto mais ferramentas você tiver, beneficia, mas aí que está a jogada. A gente fica super feliz, né? Com certeza. Eu acho que com as práticas a gente acaba atendendo pacientes, pessoas com doenças e situações mais complexas. Porque a gente abrange... São práticas integrativas, né? Então, a gente abrange a pessoa como um todo, um ser holístico. Isso. E aí, quanto mais ferramentas você tem, melhor você consegue atingir, né? Porque tem gente que responde bem a uma auriculoterapia, tem gente que responde bem a uma aromaterapia, tem gente que responde bem a um floral de bar. Tem gente, né? Vai variando. Tem gente que não responde bem a um, mas responde a outro. Então, você vai procurando até achar uma técnica que caiba para aquela pessoa também, né? Que aí esse é o intuito de poder ajudar mais pessoas possíveis, né? Então,
Acho que também é uma característica de quem trabalha com as práticas, né? É de fato. E me conta você que está acompanhando a gente aqui assistindo, se você já tem a formação em alguma prática ou quais são essas práticas que a gente vai agregando. Aqui é uma grande comunidade séria de levar as evidências em relação às práticas integrativas, nesse lugar de falar que ela merece, né? Então, a gente ouve assim, é o natural, né, gente? É o chazinho. Aí começa aquela tremidinha no olho, assim. Né? Aí você fala, então, aí a pessoa passou mal, procura um profissional de saúde. Lá vai a pessoa. Normalmente ela chega pra gente, né? Depois que ela passou no médico, no 5º médico, no 10º médico, fala, não, já fiz de tudo, não tem mais o que eu fazer. Você pode fazer o que por mim? Fala, agora eu passo por todo mundo, né? O que eu vou poder fazer por essa pessoa, né? E aí, ainda bem que, em geral, dá certo, né? Sim. Juntando todas as técnicas, usando todas as ferramentas que a gente consegue ajudar bastante gente, né? Uhum. Justamente pelo que você já pontuou, porque você não está olhando uma questão apenas, né? Você está entendendo o emocional, como é que está aquela questão, e partindo de um escopo também que é muito interessante, que é a medicina tradicional chinesa, né? Eu sou uma apaixonada, mas a Gi tem um outro cérebro, gente. Não é assim, não. É outro cérebro. Eu consigo entender algumas questões, inclusive a formação lá no ITIL. Vou deixar o link aqui, altamente recomendável, porque lá vocês conseguem traduzir a medicina tradicional chinesa, que eu falo, gente, do que elas estão falando. Aí, conforme vocês começam a falar, você fala, é uma habilidade que vocês têm incrível e que é tão importante até para entender o trabalho que você fez, né? Sim. Então, a Gi trouxe uns slides que eu vou pedir para colocar aqui e aí ela vai contar um pouco mais sobre esse trabalho tão importante que é a tese dela. Num formato que todo pesquisador sofre, né, gente? O bendito ensaio clínico randomizado que a gente das práticas sofre, gente. Porque a gente já tira ela do lugar. Porque é integrativo, é individualizado. Aí Sim. tu pega e padroniza. E fragmenta, e especifica, e delimita, e espreme. E aí você fala, mas não vai dar certo para essas pessoas aqui. A gente já sabe na coleta. Não vai dar certo aqui, ó. Né? Mas tudo bem. Faz parte. É uma forma também de, acho que fazer essa ponte, né? Entre Isso. o que é o raciocínio todo abstrato da medicina tradicional chinesa, que é isso, né? Ele é abstrato, mas ao mesmo tempo ele é muito palpável, assim, você vê as características na pessoa, você ouve o que ela tá te falando, você sente o cheiro, você vê o trejeito dela e encaixa certinho nos padrões. Uhum. Aí você elege os pontos, escolhe o fito, faz a massagem, coloca as sementes na orelha e funciona. Uhum. Justamente porque é feito de uma forma simples, né? Você só precisa estar atento ao que a pessoa está te mostrando. Sim. Né? É isso que é legal. Você não precisa ter um super conhecimento. O legal da medicina chinesa é isso. Quem tem pouco conhecimento consegue dar conta de muita coisa. Uhum. A diferença entre quem tem mais tempo de estudo, né, nessa área para quem tem menos... Os dois vão conseguir praticamente um bom resultado. Só que quem estuda mais consegue mais rápido. Uhum. Consegue pegar uns atalhozinhos, consegue enxergar mais possibilidades. Porque, no final das contas, é um raciocínio que diverge do ocidental, porque o ocidental ele refuta, descarta uma coisa para colocar uma nova. Descarta uma coisa e coloca uma nova, ou vai aprofundando, afunilando até ficar bem pequenininho ali e só serve por uma coisinha. Uhum. Sim. Enquanto que no raciocínio da medicina oriental, não. Ele vai englobando, abrangendo mais. Isso aqui é legal, mas e se eu fizer isso? Então, uma teoria, ela cabe dentro da outra. Uhum. E eu consigo encaixar cada uma dentro da outra como se fosse aquelas bonequinhas russas, sabe? Que vai encaixando. Perfeito. Que cria infinitas possibilidades, né? E aí é isso. Você consegue visualizar muitos atalhos nessas possibilidades que são criadas. Eu posso ir pelo raciocínio mais
direto e reto, como está descrito nos livros, ou posso olhar de uma outra forma para a mesma coisa e pegar uns atalhozinhos e chegar numa resposta mais rápida, né? Aí, só para... Não, agora você entendeu porque eu falei para você estudar medicina tradicional chinesa lá, né? Você entendeu a leveza que ela traz, né? Esse exemplo, entendeu? Então, pode fazer a formação com ela, viu? Mas conta mais aqui. Então, no meu doutorado, acabei fazendo um estudo com esse fitoterápico chinês chamado Gamai Dasal, né? Ele é composto por 3 ervas. E a gente interviu com as pessoas que mais, acho que precisam de cuidado, que mais cuidam e mais negligenciam o autocuidado, que são os enfermeiros. Isso em os enfermeiros de qualquer hospital, de qualquer ordem, né? Normalmente é a pessoa que vai ser a primeira a chegar para atender, ver se o paciente, o familiar está bem, mas quando ele precisa ir no banheiro, ele vai segurar até o último segundo, vai ganhar uma infecção urinária porque ele estava correndo para socorrer alguém, né? Então, são pessoas que precisam muito de cuidado e que se dedicam um pouco para cuidar de si e muito para cuidar do outro, né? Então, a gente acabou optando por estar também dentro da escola de enfermagem por essa população. Agradeço imensamente a professora Ruth por ter aberto as portas, né? Porque é um tema bem diferente, falando sobre uma língua que ela não conhecia tão bem, né? Ela até, inclusive, fez vários cursos no instituto, teve essa humildade, essa generosidade de aprender também um pouco mais para se inteirar do que a gente estava falando, né? Então, agradeço imensamente a professora Ruth, né? Já aposentada, mas... Sem dúvida, sem dúvida. E antes de falar do estudo em si, eu queria deixar só 2 conceitos. Um conceito seria de Qi, que é... Qi é energia, né? Se você for traduzir a palavra Qi, ela pode ser vista como energia. E aí o kanji, né? O ideograma que traduz esse Qi é esse que vocês estão vendo na tela. Ele é composto por 2 outros ideogramas. Isso acontece bastante na língua chinesa, na língua japonesa, né? O primeiro kanji seria o kanji de vapor, né? Para trazer essa questão de leveza, de sutileza, de uma coisa que é mais quase imaterial, né? Mais sutil. E o outro kanji é uma coisa que a cultura oriental preza muito, que é o arroz. Né? Que é base, que é da substância, né? Que é bem material, que nutre bastante, né? Então, ele é composto por esses 2 kanjis. Uma coisa que é mais sutil, que é o vapor, junto com uma coisa que é bem material, que a gente conhece bastante, que é o arroz, né? Então, ele consegue ser denso e, ao mesmo tempo, ser sutil e transitar nesses 2 polos, né? Eles dizem que é a energia cósmica que forma todas as substâncias que são materiais e imateriais. Por exemplo, esse copo de água tem Qi, né? Ele vai te fornecer energia para você fazer as suas funções metabólicas, né? A gente diz que não é porque eu uso uma palavra diferente que está errado, né? Eu preciso de água para viver. Eu sei que a água vai me trazer vários benefícios. Por que eu não posso chamar isso de energia, né? Então, não levando para um lado religioso, nada disso, mas para um lado mais espiritualista da coisa, né? Então, é mais nesse sentido, tá? Perfeito. E aí, na medicina chinesa, os desequilíbrios ocorrem quando eu tenho uma alteração na circulação desse Qi. Ele pode acabar acumulando em um lugar. Como a energia que circula em você é única, se ele acumular num ponto, ele vai faltar no outro. E é esse desequilíbrio que vai causar as doenças, as disfunções, e vão ter algumas manifestações. Então, a partir daí que a gente começa a nossa discussão. Perfeito. E aí, falando sobre uma outra substância que a gente chama de substância vital, que é o sangue na medicina chinesa, é um pouco diferente desse conceito de sangue que a gente tem da medicina ocidental, que é... No sangue da medicina chinesa, tudo que circula no sangue, para eles é sangue. Então, proteína é sangue, hormônio é sangue, plaquetas, hemácias, leucócitos, tudo é sangue, né? Então, proteínas, tudo que está correndo no seu sangue, eles consideram como sangue.
E aí, na fisiologia energética da coisa, né, dessa formação de sangue, ela funciona basicamente da seguinte forma: eu preciso ingerir alimentos, né, transformar esses alimentos em Qi, em energia dos alimentos, juntar com a energia que eu trago da minha respiração, né? Então, quem faz a digestão na medicina chinesa é um meridiano chamado baço pâncreas, eles acabam juntando os dois. E aí eu junto com a energia do ar que vem dos pulmões. Esse Qi, né, ele vem para uma região que a gente chama de Zong Qi, que é a região torácica, recebe um calorzinho aqui do meridiano do coração, né, ele dá uma aquecida e junta com uma substância que é essencial, que é o que a gente herda dos nossos pais, chamado de Qi, que é a energia pré-celestial, né? Na medicina chinesa, eles acreditam que a gente nasce com uma quantidade determinada de energia, essa essencial pré-celestial que vem dos nossos pais. Uhum. Então, é como se fosse uma barra de força, uma vela. Quando você gasta toda essa energia, você morre, basicamente. É só uma barrinha de energia de força, acabou essa energia, você morreu. Você pode gastar mais rápido ou mais devagar, a depender dos seus hábitos de vida. Perfeito. Então, se você come bem, se você dorme direito, se você não é estressado, que é uma coisa difícil, né? Sim. Você acaba preservando mais essa energia pré-celestial e usa o que a gente chama de pós-celestial, que é depois que a gente nasce, que vem dos alimentos e do ar. Perfeito. Né? E a partir daí, eu vou formar substâncias vitais, dentre elas o próprio Qi ou o sangue. Uhum. Né? O sangue ele é muito importante na medicina chinesa porque o sangue que circula pelo coração também, né, na medicina chinesa, ele tem um papel fundamental no que eles chamam de abrigar a mente, a consciência ou o Shen, né? O coração abriga essa mente, abriga o Shen, e é ele que me possibilita estar conversando com você, criar um raciocínio lógico, falar de uma forma ordenada, pausada, né, tranquila. Se por acaso essa energia eu não tiver sangue suficiente, eu vou começar a esquecer as palavras, eu vou começar a falar mais rápido, vou começar a contar uma história e entrar com outra no meio e cortar e fazer um raciocínio que não é linear, não é lógico, né? Então, basicamente, o sangue é muito importante para você manter uma mente saudável, uma consciência saudável. E isso abrange muitos aspectos, não só cognitivo, né? Nesse aspecto cognitivo, mas no aspecto emocional. Porque eles acreditam também que eu reconheço que eu estou ansioso. Eu sei que eu estou ansioso porque eu reconheço isso. Então, a minha mente, minha consciência reconhece que eu estou no estado de ansiedade. E, a partir daí, eu vou criar mecanismos, né, de enfrentamento, de coping, né, que fez parte das nossas vidas durante muito tempo, para poder lidar com isso. Como eu posso lidar com isso? Respirando, eu posso fazer uma atividade física, eu posso fingir normalidade aqui. Então, tem vários mecanismos de como lidar com essa ansiedade, com esse estresse, que é, por exemplo, estar falando aqui. Né? Então, dito isso, a gente tomou como base para fazer o estudo de fitoterapia um estudo que a Fumi fez, a Kurebayashi, a Fumi, né? Em 2013, na tese de doutorado dela, ela fez um link muito legal ela pegou as fases do estresse, do Hansei, né? Que é alarme, resistência, a Lip enfiou um quase exaustão ali no meio, e o Hansei tinha uma exaustão, né? Sim. E só para deixar claro um ponto importante: estresse é necessário. A gente precisa. Obrigada, Gi. De um estresse nas nossas vidas para fazer com que a gente se mexa. Por exemplo, se a Thalita não insistisse tanto para vir aqui, eu não teria vindo. Né? Eu teria ficado em casa de boa. Né? Então, a gente precisa de alguém nos dando uma empurradinha, né? Um empurrãozinho, para a gente poder se mexer. Isso faz com que a gente crie resiliência, com que a gente cresça, né? Então, o estresse, ele é positivo, ele faz com que a gente tenha esse movimento, né? Sim.
Porque a nossa tendência é se manter numa inércia, seja parado ou seja fazendo o que a gente está fazendo. Dificilmente a gente sai da nossa zona de conforto. A não ser quando a gente é provocado, vamos colocar assim, né? E alguém cutuca a gente, esse seria o estresse benéfico, estresse positivo, tá? Dito isso, que o estresse é bom, o estresse ele passa a ser ruim quando ele fica crônico, né? Quando eu não consigo lidar com aquele agente estressor, não consigo ter resiliência, não consigo ter mais... Eu consumir toda a minha energia fazendo aquilo e aí eu acabo ficando doente, né? Então, o que a FUMI acabou fazendo? Ela pegou essas fases do estresse e jogou dentro da teoria da medicina chinesa, que é uma coisa super complexa de ser feita, porque, como eu disse, tem milhões de possibilidades, né? Porque cada pessoa responde de uma forma diferente ao estresse. Tem gente que quando está estressado não come, tem gente que quando está estressado come horrores, né? Tem gente que trava, tem gente que se mexe horrorosamente, né? Fica se movimentando bastante. Então, como a resposta é individual, ela teve um trabalho de categorizar N possibilidades. Foi uma coisa... um trabalhão, né? Um trabalho muito bonito, muito intenso, que só a cabeça da FUMI conseguiria fazer. Gente. Dá uma olhada lá. Pega eu já falei, pega o lápis da FUMI pra vocês entenderem o tamanho daquela... Meu Deus! Com certeza. E aí, eu peguei esse estudo prévio que ela tinha feito, né? Então, aqui, na verdade, a gente já tá falando um pouco sobre a fase tanto de alarme quanto a fase de resistência do estresse, que são fases ainda positivas, né? O que acontece no primeiro momento quando a gente está estressado? Uma das primeiras reações que a maioria das pessoas tem é ficar tenso. Os músculos contraem, os ombros doem, né? Isso na medicina chinesa eles consideram como se fosse uma estagnação de energia, né? De Qi. Quem circula essa energia é o meridiano do fígado. Então, por isso que ele está aqui, né? Então, ele vai dar essa tensão no ombro, uma certa irritabilidade, né? Um certo desconforto, assim. Então, isso tudo tem a ver com essa energia do fígado que está dentro desse elemento madeira, né? Aí, o que acontece junto com isso também, um elemento ele está correlacionado ao outro, né? Então, a mãe do fogo é a madeira, né? Então, se a gente for olhar para o fogo, a gente vê que ele, num primeiro momento, numa fase mais de alarme, a gente tem uma deficiência de energia. Porque o fígado congestionou todo mundo nos músculos, né? Então, lembra? Se parou num lugar, vai faltar para o outro. Então, se parou tudo aqui, vai faltar para alguém. Então, o coração ele começa a dar sinais de uma deficiência de energia. Seria uma certa palpitação, um pouco de aperto no peito, né? Uma questão mais assim, tá? Um cansaçozinho, né? Então, você fica nesse primeiro estado. E também ele pode levar à deficiência de sangue, que a gente chama de chuva do coração, que aí você vai começar a ter episódios de insônia, uma falta de concentração, uma falta de memória. Isso tudo na medicina chinesa tem correlação com o sangue, né? Lembrando que sangue não é só sangue, ferro, né? Tem várias outras coisas, tá? Correlacionadas. Gi, a gente já tá em meia hora. Meu Deus, eu falo muito, né? Não, tá uma delícia. É que o assunto merece, é porque você vai voltar. Não, eu sei do seu tempo, mas só pra gente... Vou resumir toda essa parte aqui. Então, o que a FUMI fez? Ela acabou categorizando, depois vocês olhem lá com mais calma. E basicamente o que acontece é essa energia do fígado sobe, a energia do coração, do fogo e do baço, pâncreas, que tem a ver com a digestão, no primeiro momento ela cai, então você fica com uma digestão mais lenta, mais devagar, né? E sente um aperto no peito e tal, e isso vai evoluindo, né, para uma piora depois de um segundo momento. Então essa má digestão ela começa a virar uma gastrite, uma azia, essa dor no ombro começa a virar uma dor de cabeça, esses episódios de insônia, de palpitação, de agitação começam a ficar mais intensos. Eu vou pedir para passar, por favor. E aí, até chegar na fase de exaustão, né? Que seriam... Pode passar, isso. Seriam os azuizinhos, né? Que aí você vai ter enxaqueca, vai ter
uma pressão alta, eventualmente uma depressão, né? Que está relacionada com a emoção, que mora lá no coração. Então, compulsões alimentares, vai ter muita fome, né? Ou não vai ter fome nenhuma. E aí vai começar a ficar doente, sua imunidade vai ficar baixa e, ao mesmo tempo, você vai ter outros sintomas, né? Redução de libido, vai ter dores nas articulações, que estão relacionados ao meridiano do rim. Tá. Então, a gente partiu desse princípio para chegar numa intervenção que fosse para os profissionais que têm pouco tempo para cuidar de si. Então, tinha que ser alguma coisa que eles conseguissem tomar rápido e tomar sempre. Né? Quando eles não esqueciam. Então, a ideia foi usar a fitoterapia. Eu vou pedir para passar mais um slide, por favor. Pode passar mais um? Isso. E aí, agora vamos falar sobre o tema do podcast de verdade, né? Sobre... Não, mas tá uma delícia, Gi. A fitoterapia e a fitoterapia chinesa, ela se baseia em alguns princípios diferentes, né? A gente... É até que semelhante com as garrafadas que a gente tem aqui no Brasil. Pode ver que normalmente não é uma erva só, né? Sim, sim. É um composto de ervas. Sim. Qual que é a ideia? É você juntar vários componentes que vão se somar e vão fazer aquele efeito que você deseja. Então, ele sempre tem uma erva principal, que é a erva imperatriz, né? Tem uma erva que vai fazer aquele efeito que você quer, no nosso caso é anti-estresse. Tem uma erva que vai ser ministra, que vai fazer um efeito parecido, só que com um pouco menos de intensidade, né? Eu vou ter uma erva que vai ser condutora e uma outra que vai ser facilitadora, né? No sentido de diminuir os efeitos colaterais das outras ervas e ajudar fazendo com que os mecanismos de ação, os sítios de ação sejam todos passem mais fluidos, assim, né? A gente consiga ativar mais centros ao mesmo tempo. Normalmente, quando a gente toma alguma droga, um composto farmacêutico, em geral, o que acontece? Eles isolam aquele biocomponente que faz aquele efeito, que seria equivalente à imperatriz, né? Pega aquele composto único, potencializa 300 milhões de vezes e aí te dá uma dose cavalar. Então, te inunda daquela substância. Seu corpo, querendo ou não, vai ativar alguns canais, vai fazer algumas reações bioquímicas que vai ter aquele efeito que você espera, certo? Mais ou menos essa ideia. Seria um alvo único, né? Sim. Então, você dá uma rajada de metralhadora num único alvo e vai acertar alguma coisa. A ideia é essa. Na medicina chinesa, não. A ideia é somar, né? Como é integrativo, por que eu, ao invés de ativar um sítio, né, de ação, usar um canal só para poder ter aquele efeito, por que não pegar vários? Sim. Então, eu vou usar a teoria dos múltiplos alvos. Então, eu uso todas essas ervas, que cada uma vai ter um efeito em algum lugar diferente, e combinando todas essas ações, eu vou ter um efeito mais potencializado, com menos efeitos colaterais, em teoria, né? Se o meu diagnóstico estiver certo, Sim. é assim que será, né? Então, a gente escolheu esse fitoterápico, que é o Gamanidazol. Vou pedir para passar, por favor. Que ele é composto de 3 ervas. Eu falei que normalmente a gente usa 4, mas aqui tem uma erva que faz um papel duplo, que seria o dasal, que seria a jujuba. Basicamente, é um pãozinho doce. Esse Gamanidazol, né? Gamanidazol, porque é Gancal, que é o alcaçuz, que é a gente tem um alcaçuz brasileiro, mas esse é o alcaçuz lá da China, né? Então, ele tem um sabor doce, ele vai cuidar daquele meridiano baço pâncreas, vai nutrir o coração, que também é afetado pelo estresse, né? Que seria... Essa erva não é a principal, é uma erva que vai moderar os efeitos adversos e vai ser a ministra. Então, ela vai ter 2 ações. E o principal seria o Fushao Mai, né? Por isso que é Mai, né? Que é o trigo. Então... Por isso que eu falei que é um pãozinho doce, né? Porque é o nosso trigo. Inclusive, das contraindicações eram pessoas intolerantes a glúten, né? Porque dá uma má indigestão, caso a pessoa tenha intolerância a glúten. E o trigo, ele seria a erva principal. Ele teria esse efeito anti-estresse. Na verdade, ele tonifica essa energia do coração e elimina esse calor que a gente
tem de excesso, né, de energia do fígado, do próprio coração, de todo mundo que aquece junto. Então, ele refresca, né? Tem essa natureza também. Na fitoterapia, a gente também conta muito que meridiano ele vai afetar. Sim. E que movimento que ele faz. Qual é o sabor e qual é a natureza dele. Então, esse refresca, né? Essa a questão do frescor é que ele vai tirar esse calor. Ele já serve para isso, né? Enquanto o Gankal, que é o Akassus, ele tem uma natureza neutra. Então, ele não vai ter um papel de resfriar ninguém. Ele vai ser a base, né? Mais ou menos essa ideia. E aí, ele tem os movimentos também, que sobe, desce, vai para fora, vai para dentro, né? Então, isso a gente fala depois, numa outra oportunidade. E, além disso, na medicina chinesa, a gente categoriza os 5 alimentos de acordo com os sabores, né? Então, sim. Doce, salgado, amargo, apimentado. E aí, a maior parte deles são doces, exceto o Fuxiaomai, que é o trigo, que ele tem uma natureza salgada. Por esse salgado, ele nutre a água, que é o rim, que vai dar base de energia para todos os outros meridianos, né? Perfeito. E esse zal vem da zal, que é uma frutinha chamada jujuba. Que parece jujuba mesmo, aquele docinho que a gente come. Existe na Europa também essa fruta. E ela é também de uma natureza doce, né? E ela, por ela ser vermelhinha, ela lembra um pouco de sangue. Então, ela nutre o sangue, ela calma a mente, nutre a mente. Então, ela vai vir nesse sentido. A gente escolheu esse fitoterápico porque ele é ele tem um efeito de refrescar, de diminuir o estresse, de trabalhar também. Eles usam muito para depressão. Inclusive associado aos antidepressivos, né? E tem um efeito, assim, de potencializar a ação antidepressiva de algum medicamento já renomado, padrão ouro, aqueles, né, que a gente conhece, e diminuir os efeitos colaterais dos medicamentos. Uau. Né? Então, ele faz uma sinergia, né? Bem interessante. Eu só vou fazer uma ressalva. Não é para pegar o nome... Não. Tá? Não faça isso. Não é para pegar o nome do negócio, Gamai da Sala. Não é para pegar esse nome e falar assim, entendi o que a doutora Gisele Cuba falou. Não. Vamos tratar... Não é... Volte o episódio, assista novamente. Tá? Isso é muito importante. De verdade, assista novamente para entender tudo isso. Passe por um profissional. Lá no ITIL tem profissionais que atuam com essa área, tá? Para que seja seguro. Essa é a ideia, tá? Gi, nosso tempo. Quer dizer, eu tô mais preocupada com o tempo porque a Gi não para, tá? Ela tava atendendo daquela vai, é isso. E aí, basicamente, a gente resolveu usar esse fitoterápico, né, para poder intervir com os profissionais da enfermagem oncológica. Então, eles tomaram durante um mês 2 cápsulas de 12 em 12 horas, né? E a gente fez uma análise dos questionários de estresse, viu alguns marcadores. No final das contas, o que aconteceu? A gente viu que a gente fez 2 grupos, né? Como ensaio, clínico, randomizado. Então... A gente sofre, Brasil, é isso. E ele era duplo cego, então tanto eu quanto os participantes, a gente não sabia o que cada um estava tomando, né? Um grupo tomou placebo, o outro grupo tomou fitoterápico, não sabíamos o que, mas no final das contas, no meio do estudo, eles chegavam para ele e falavam, eu quero tomar o que fulano tá tomando. Ah, Brasil! Aí eu falava, eu não tenho ideia do que fulano tá tomando. Mas aí começou a criar-se um padrão, né? De fulano está tomando esse fulano está tomando esse aqui, fulano não mudou. Esse fulano tá tão calminho que eu tô achando estranho. Eu quero que... Era muito engraçado, porque os relatos dos profissionais da enfermagem eram isso. Nossa, o que você deu para essa pessoa? Ela tá muito melhor, você não tá entendendo. Tá tão fácil trabalhar com ela. Olha, né? Esse relato. E, Gi, eu acho maravilhoso, porque assim, com o seu trabalho, você não aumentou o salário de ninguém, não diminuiu a carga de trabalho de ninguém. Então, assim, você acabou impactando muito a vida dessas pessoas, mas é isso, não é que... Não, a gente continuou tudo igual. Exatamente. Só que essa pessoa foi olhada e nutrida, enfim, trabalhado essas questões. E de relatos interessantes também eram os relatos dos companheiros dos profissionais, das profissionais, no caso, né? Sim. Que aí eu vi também mais de uma vez a pessoa comentar, Gi, eu esqueci de tomar o fitoterápico. E aí, quem me lembrou foi o meu marido, o meu namorado. Falou, você não tá tomando, né? Você acha que você precisa
atrás daquele negócio lá, porque você lembrou de tomar? Você tá muito nervosa. E era muito engraçado, né? E, coincidentemente, eram as pessoas que realmente estavam tomando o fitoterápico, né? Depois a gente ofereceu para quem tomou placebo também a oportunidade de tomar o fitoterápico. Muitas pessoas tomaram para ver, só que a gente não acompanhou, né? Aí não fazia parte do estudo, mas a gente também deu essa oportunidade. E aí, essa parte que é mais legal, né? Não só a parte do estudo, da gente pegar a urina, coletar a saliva, né? Essa parte centrifugar, pipetar xixi, é isso, gente. Exatamente, congelar, mandar para análise e tal, né? Não é essa parte que é a parte legal do estudo. Passar domingo pipetando xixi, não. Né? A parte legal do estudo é esse relato das pessoas de melhora mesmo, de se sentirem bem. É você ver no final do estudo que realmente teve uma diferença entre as pessoas que tomaram o fitoterápico e as pessoas que tomaram placebo na redução do estresse. Teve também diferença na melhora da qualidade de sono de algum deles, né? Entre os grupos. Então, melhorou depressão, porque a gente acabou quantificando, né? Apesar de não ter mexido tanto com a ansiedade, mas melhorou a depressão deles. E mais do que ver esses índices que a gente vê nas escalas, que são super importantes para a parte mais... Nessa parte mais burocrática, né? Nessa parte do acadêmica, que é necessária também para poder dar mais sustentação, mais embasamento para as práticas complementares. Mas eu acho que o que recompensa mesmo todo o trabalho que dá... Põe a garrafa, todo o trabalho que dá, né? Na verdade, você vê que realmente as pessoas estavam melhores e, por estar melhores, estavam conseguindo ter uma relação melhor com seus familiares e uma relação melhor com seus colegas de trabalho, com os pacientes. Então, eles estavam atendendo melhor tanto os pacientes quanto os próprios colegas, né? A relação entre os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares estava melhor, né? Então, acho que possibilitar uma vivência mais tranquila, né? Mais harmônica é o real objetivo das práticas, né? Sim. Eu me divirto fazendo outras coisas também, lendo os artigos, pesquisando, escrevendo, estudando bioquímica, vendo... Meu Deus, a síntese da melatonina! Eu me divirto fazendo isso, mas é uma diversão mais para minha própria... né? Mais para o meu próprio cheinho aqui do que necessariamente como uma contribuição, né? Mas a contribuição mesmo, acho que é esse cuidado com as pessoas e principalmente das pessoas que vão cuidar de outras pessoas, né? Acho que no final das contas, a fitoterapia, as práticas, elas possibilitam isso, né? Resumir tudo que eu queria falar. Não, a Gê é maravilhosa. Você entendeu porque que eu insisti tanto pra ela ver? Você entendeu? Anota aí, escreve o que você tá achando, que eu vou compartilhar com ela. Por isso que eu insisti tanto. Eu sabia que ia ser fantástico. Eu sabia. Por isso que eu não desisto nunca. Vai ficar detalhado aqui na descrição para você conhecer na íntegra esse trabalho absolutamente incrível. E neste lugar de fala, caramba, um ensaio clínico randomizado duplo cego. Poxa vida! E ao mesmo tempo, é muito gostoso ver essa questão de você trazer que de tudo isso, sabe, você destacar essa parte que é fazer o bem àquelas pessoas, aqueles relatos. Você trouxe isso, eu lembrei também um dos relatos que eu ouvi no meu trabalho, na coleta, porque um dos critérios de exclusão era a gestação, né? Sim. E aí, conforme você começa a melhorar a condição de estresse, né? Condição de irritabilidade. Acabei perdendo sujeitos de pesquisa pelo mesmo motivo. Tive que tirar alguns dos estudos. Começamos com mais de 100, terminamos com 80. Porque acontece. Qualidade de vida melhorou, condição de saúde. E lógico que a gente ficava feliz, a pessoa vinha feliz falar pra gente, a gente, né, dá uma tremidinha aqui de novo no olho, porque você fala, ai, que bom. Não dá pra continuar na pesquisa, né, mas
harmonizou Sim. aquele corpo, aquelas relações. Com certeza. E isso para nós é muito, muito importante. Então, fitoterapia é absolutamente apaixonante. Eu faço uso, né? Porque pela medicina... O comentário que eu vou fazer agora faz sentido só na medicina tradicional chinesa. Eu tenho um projeto de pulmão. Na medicina tradicional, né, aqui do Ocidente, não faz o menor sentido. Vão querer me colocar numa ressonância. Não é isso. A funcionalidade. Então, o que me ajudou muito, uma das práticas que me ajudou muito a superar invernos, de fato, Sim. foi a utilização da fitoterapia chinesa, com toda a certeza. E outras práticas associadas. Então, é muito... Gente, é um benefício que as pessoas têm que saber que existe. Sim. Tem que saber que existe, que tem profissional, tem evidência científica, e tem essa seriedade. Pelo amor de Deus, não me grava o nome do negócio e sai com... Não é isso? Não. Vamos ter esse respeito, né, com as práticas e com as pessoas envolvidas. Sim. Procure os profissionais, valorize essa trajetória. Para mim, prática integrativa é um caminho sem volta. É que a gente vive isso, a gente já sabe. A gente já sabe, né, que um Sim. olhar só já não dá conta. Mas é importante saber toda a população que existe em diversas ferramentas, que a gente pode ter muita segurança na utilização desde que, né, seja bem recomendado, né? Com certeza. Passe por um profissional. Gi, muitíssimo obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Eu estou muito feliz que deu certo. Muito mesmo. Eu agradeço o incentivo. E você tem uma fluidez para explicar, você tem uma didática. O meu cérebro estava trabalhando, viu? O negócio estava fazendo conta aqui. E você numa fluidez, então você tem uma expressão incrível. Eu já vi você atendendo também os seus pacientes. É incrível a sua dedicação. Eu vou deixar aqui alguns contatos do Tio, por exemplo, né, para encontrar. E que prazer estar aqui, Gi. Então, muito obrigada pelo seu tempo mais uma vez, finalizando aqui. Eu que agradeço, tá? Quem quiser ter aula comigo, tô lá no Tio, né, dando as aulas de pós-graduação, tanto em massoterapia quanto em acupuntura, que são para a acupuntura para profissionais da área de saúde, mas massoterapia qualquer um pode fazer, né? Em breve, ouvi dizer que... Conta que a gente gosta. Teremos também um curso sobre fitoterapia chinesa, né? A MIC está elaborando esse conteúdo. Ainda não temos tudo formatado, mas já está... Está no projeto. É um projeto que está lá. Tá cedo, uma hora nasce. Não, perfeito. Porque com toda essa responsabilidade, a gente sabe que grandes projetos exigem Sim. uma fundação sólida e isso leva tempo, né? Estruturar esses cursos, ele demanda um trabalho grande, né? Porque, como eu disse, a fitoterapia ela não é indicada a esmo. Você precisa ter uma noção de diagnóstico de medicina chinesa muito sólido. Exato. Então, fazer um conteúdo que se adeque e retome todos esses conceitos e dá um trabalhão. Por isso que ainda não saiu, né? E é isso, porque a ideia não é fazer uma lista CID-10, CID-11... Esse serve para isso, esse serve para aquilo, não funciona assim. As práticas não... Presta atenção, olha aqui, tá vendo? Entendeu? O que eu defendo, que eu uso muito o exemplo da aromaterapia. Não queira a bendita lista da doença para ler. Não é isso que funciona. A gente já entendeu que não funciona dessa forma com remédio. Sozinho. Né? Que remédio não funciona, presta atenção. Sozinho. E a gente vai fazer isso com as práticas integrativas? Não faz sentido, né? A gente está deturpando as práticas. Então, que papo gostoso, mas acaba, né, Brasil? É sobre isso. Então, mais uma vez, obrigada. E você nos acompanhe aqui, continua acompanhando aqui no podcast do Instituto Pavarini. Eu quero você, em todos os episódios, compartilhe e se inscreva aqui no canal para a gente levar essa informação para todo mundo. É direito das pessoas saberem que existem diversas ferramentas para trabalhar as suas questões de saúde. Combinado? Eu espero você, então, no próximo episódio aqui no podcast do Instituto Pavarini.